Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês e sobre todas as suas famílias. A nossa saudade dos irmãos, da comunhão com os irmãos e também, sobretudo, do ajuntamento solene. Esses dias têm sido dias difíceis, dias em que nós nos sentimos tristes por não poder cultuar juntos fisicamente ao Senhor. E sobre isso, e para a nossa edificação, eu gostaria de meditar a respeito de um texto da palavra de Deus que está no Salmo de número 137, que diz assim, irmãos: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus nesse momento? Senhor, nosso Deus, nós te damos graças por estarmos, ó Deus, com a tua palavra em nossas mãos e podermos, ó Deus, através dela, ser edificados. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que nessa ocasião, que nós possamos, ó Deus, ser novamente enriquecidos através do conhecimento da tua lei. Dá-nos a bênção, ó Deus, que mesmo nesse tempo de confinamento, nós possamos, ó Deus, ter a atuação do teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, em nossos corações, de forma que a tua palavra seja ministrada a nós. É assim que nós te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele se passa dentro do contexto do povo de Deus na Babilônia. A maioria dos crentes conhece bem o contexto do cativeiro egípcio, mas o fato é que nem todos conhecem bem o cativeiro babilônico. E é muito importante para o nosso conhecimento da palavra de Deus e interpretação da palavra de Deus, conhecermos um pouco dessa história. A Bíblia nos conta que depois que o povo de Deus foi libertado pelo próprio Deus do Egito, através da liderança de Moisés, Deus conduziu o povo a uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. A Bíblia conta que depois que o povo de Israel conquistou a terra prometida por intermédio da liderança de Josué, com o passar do tempo, o povo de Israel foi assimilando os costumes dos povos vizinhos, foi assimilando o culto dos povos vizinhos e começando assim a adorar os seus ídolos, a servir os seus deuses. E diante dessa situação, meus irmãos, a Bíblia nos fala que Deus chamou o povo de Israel, Deus aconselhou o povo de Israel, Deus exortou o povo de Israel inúmeras vezes através dos seus profetas, para que o povo não procedesse dessa forma. Mas, infelizmente, a Bíblia nos conta que o povo de Israel não quis ouvir. Deus, a princípio, chamou o povo pelo amor, mas o povo não veio. E então a Bíblia conta que Deus mandou o açoite, Deus mandou o chicote, Deus mandou a espada, Deus mandou o cerco do inimigo e, por fim, o cativeiro. A história registra que no ano 587 a.C., Deus levantou uma grande nação, que era a maior potência daquela época, uma nação chamada Babilônia, para destruir o reino de Judá.
Eles experimentaram a princípio o cerco, depois eles experimentaram a fome, e então a espada, e enfim o opróbrio. O reino de Judá perdeu a liberdade, perderam as suas famílias, o templo, o culto, as festas. E a Bíblia conta que eles foram arrastados para a Babilônia. Eles foram levados, meus irmãos, como se fosse um bando de animais para ali. E quando eles chegaram lá, os israelitas eles começaram a servir como escravos, tal qual eles serviram como escravos lá no Egito. Os israelitas agora estavam servindo de escravos na Babilônia. Eles passaram por muitas aflições, por muitas tribulações. E é dentro desse contexto que o Salmo 137 ele é escrito. No texto em que nós lemos, meus irmãos, o salmista, ele dá a voz à angústia daqueles judeus que haviam sido capturados ali em Jerusalém e levados até a Babilônia como escravos. Vejamos então o que é que eles falam no versículo de número 1 para nós. Diz assim o texto da palavra de Deus. O salmista diz assim: as margens dos rios da Babilônia, ou seja, haviam na Babilônia dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Um lugar bonito demais, lindíssimo. Então, à margem dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Perceba aqui, meus irmãos, que o salmista, mesmo contemplando uma paisagem lindíssima, ele estava triste. As belas paisagens da Babilônia não eram suficientes para entreter e para consolar aqueles crentes que estavam cativos ali na Babilônia. Em vez disso, a Bíblia diz que eles se assentavam e choravam. E qual era a causa dessa tristeza? Se você ler esse salmo, você vai ver que a causa principal da tristeza do povo de Deus eram justamente as lembranças que eles tinham do culto no Monte Sião. Diz aqui que eles assentavam e choravam lembrando de Sião, ou seja, do lugar onde havia o templo, do lugar onde se cultuava a Deus. Eles choravam lembrando de Sião, o monte que ficava em Jerusalém, justamente um monte onde se cultuava a Deus no templo. E meus irmãos, eles estavam tristes por aquilo. Eles estavam tristes porque estavam privados do privilégio de adorar a Deus no culto solene, no ajuntamento do povo de Deus para adoração. E essa era a maior alegria do crente da antiga aliança. O Salmo 84 confirma isso. Se você abrir a Bíblia no Salmo 84, você vai perceber que a Bíblia registra isso. Salmo 84, o salmista dizia assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí ele se compara a um pássaro, ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então eles amavam adorar a Deus, eles amavam estar no templo cultuando ao Senhor. Mas agora na Babilônia, eles perderam esse privilégio. A pergunta que fica para nós é: por que eles perderam esse privilégio? O que foi que aconteceu, meus irmãos, para que eles não viessem a adorar a Deus? A Bíblia diz, meus irmãos, que foi por causa do pecado deles. Pecados não arrependidos, pecados não confessados, vários pecados, mas sobretudo a guarda do dia do Senhor. Irmãos, nesse sentido nós temos que refletir se isso que está acontecendo conosco, ou seja, a privação de cultuarmos a Deus juntos,
se isso não seja Deus pesando a mão por causa da nossa iniquidade, porque nós temos pecado em várias áreas e quem sabe até negligenciando o dia do Senhor, o dia de descanso. E Deus, por conta disso, está nos trazendo juízo. Porque foi isso que aconteceu com o povo da antiga aliança. E pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa conosco hoje, o povo da nossa aliança. O povo da nova aliança talvez esteja passando pelas mesmas dificuldades que o povo da antiga aliança. No cativeiro, o povo de Deus sofreu. E nós hoje, nessa quarentena, nós estamos sofrendo também. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber, até no Salmo 137, que no cativeiro, em vez do povo de Deus cultuar a Deus, eles, na verdade, experimentaram foi os deboches dos seus opressores. Veja só o versículo de número 2. O versículo de número 2 e 3 diz assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Então, irmãos, em vez deles cultuarem a Deus lá na Babilônia, eles estavam, na verdade, recebendo deboches de seus opressores. Os seus opressores estavam dizendo assim: vai, canta para nós algum daqueles hinos que vocês cantavam lá no culto de vocês, lá em Jerusalém, lá no Monte Sião. Provavelmente, os estudiosos dizem que essas canções que os babilônios estavam pedindo eram aqueles salmos que começavam com aleluia, que são tão comuns no final do saltério. Porque se você lê aqueles salmos no finalzinho do saltério, você vai perceber que esses salmos, eles sempre enfatizam alguns aspectos. Por exemplo, a grandeza de Jerusalém, a majestade do Monte Sião, a beleza do templo, a proteção do povo de Deus, por estar ali no lugar que Deus havia determinado para eles. Então, irmãos, diante desse conteúdo desses cânticos, quando os inimigos do povo de Deus, quando os captores do povo de Deus, quando esses babilônios pediam uma dessas canções de Sião, na verdade eles estavam pedindo de forma sarcástica. Era um pedido cheio de ironia, cheio de deboche. Ora, os homens que destruíram Jerusalém, os homens que fizeram com que o templo do Senhor, o lugar do culto, viesse a ficar em ruínas, agora eles estavam pedindo ao povo que cantasse a respeito da grandeza da cidade, da grandeza de Deus. Isso é um deboche. Foi por essa razão, meus irmãos, que o salmista aqui, nos últimos versículos desse poema, ele pronunciou algumas imprecações, ou seja, algumas maldições contra os inimigos do pacto. Veja só o versículo de número 7. Veja só a primeira maldição que ele pronuncia em forma de oração. Veja só o versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Perceba aqui que o salmista, ele ora para que o Senhor traga juízo sobre os edomitas. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, portanto, eles tinham algum parentesco com os israelitas. Mas, a despeito disso, a despeito de serem parentes, terem algum vínculo sanguíneo, o texto aqui está nos mostrando que os edomitas tiveram alguma participação dentro daquele processo de captura e de destruição de Jerusalém. Embora os babilônios, os caldeus, eles tivessem sido os causadores de tão grande destruição, os edomitas, diz aqui,
eles ficaram na torcida contra o reino de Judá, pela destruição completa de Jerusalém. Eles ficaram, instigando os babilônios a fazerem isso. O versículo 7 aqui nos diz que eles diziam em alta voz contra Jerusalém, eles diziam assim: arrasai, arrasai até os fundamentos. Era isso que eles pediam aos babilônios, para que arrasassem tudo. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: nós não queremos ver apenas as paredes dos edifícios de Jerusalém no chão. Nós queremos que até os alicerces desses prédios eles sejam destruídos e não fique sinal e rastro de nada. Que seja completa essa destruição. Por isso, meus irmãos, o salmista aqui, ele clama a Deus. Ele pede a Deus que se lembre o que os filhos de Edom fizeram. Essa ação detestável que eles praticaram contra Jerusalém. Pois bem, essa é a primeira oração que ele faz. É uma maldição em forma de oração. Ele ora a Deus para que Deus traga juízo sobre esses edomitas. Depois de fazer essa oração, o salmista faz uma declaração profética no versículo 8 contra os babilônios. Você lembra que no começo desse salmo, nós lemos que os babilônios, eles haviam pedido uma canção aos crentes que estavam às margens dos rios da Babilônia. Eles diziam assim: cantai-nos uma das canções de Sião. Pois bem, em resposta a isso, os crentes, eles vão cantar para os babilônios, mas não uma das canções alegres de Sião, mas uma canção de maldição. Veja só, versículo de número 8. Veja só o que ele diz. Versículo de número 8. Diz assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Perceba que o cântico aqui, ele inicia com a conhecida expressão bem-aventurado. Aqui na nossa versão revista atualizada é traduzida como feliz, mas em hebraico é a mesma expressão. É a expressão ashrei, bem-aventurado. É aquela mesma expressão lá do Salmo 1, versículo 1, certo? Então, essa expressão bem-aventurado, como traduziu aqui a nossa versão revista atualizada no versículo 8, pode ser traduzida como feliz, pode ser traduzido como muito feliz, pode ser traduzido como abençoado. Então, o salmista aqui, ele está dizendo que bem-aventurado, muito feliz, seria aquele que vingasse os israelitas das atrocidades cometidas pelos babilônios contra o reino de Deus. E quem sabe você, à medida que eu estou falando isso, você está se perguntando se de repente o salmista ele não estaria pecando ao pronunciar essas palavras. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, ele disse assim para nós: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Senhor Jesus Cristo também havia nos dito que nós deveríamos perdoar os nossos inimigos até 70 vezes 7. Então a pergunta que fica é: o salmista, ele não estaria pecando ao orar por vingança? Será? Meus irmãos, eu creio que não. Porque o caso aqui não se trata necessariamente de uma inimizade de ordem pessoal, mas uma inimizade contra Deus. Os nossos inimigos pessoais, eles devem ser perdoados por nós. Mas os inimigos de Deus, eles merecem juízo. Eles merecem justiça da parte de Deus. E o que o salmista está dizendo aqui no versículo 8 e também no versículo 9, não é motivado por uma animosidade de ordem pessoal. O que, na verdade, ele está fazendo é expressar o fato que os babilônios eram, sobretudo, inimigos de Deus. E se nós lembrarmos o que as Escrituras nos remontam, nós vamos concluir isso, que isso corresponde com os fatos. Isso desde o Éden. Por exemplo, lá no Éden, Deus ele havia se voltado para a serpente e dado maldições para ela.
A serpente representava Satanás, e durante as maldições que Deus havia pronunciado à serpente, Deus fez uma divisão da humanidade em dois povos. Deus havia dito assim para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava dizendo para a serpente naquela ocasião era que ele iria dividir a humanidade em duas descendências. Uma seria a descendência da mulher, que seria a descendência prometida, e a outra seria a descendência da serpente. Ou seja, por um lado haveriam os filhos de Deus e por outro lado haveriam os filhos de Satanás. Então, e esses filhos de Deus, eles receberam uma promessa em Abraão da parte de Deus. A promessa foi: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pois bem, então foi baseado nessa promessa que Deus havia dado a Abraão para os descendentes da mulher, para os filhos de Deus, que agora o salmista está dizendo: feliz, abençoado, bem-aventurado o que pagaram o que vocês, babilônios, fizeram conosco. Veja só, versículo 9. Versículo 9. Ele continua dizendo: feliz, ou seja, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que coisa chocante, não é? Mas esmagar crianças, meus irmãos, era uma prática comum nas vitórias bélicas pagãs. Se você for ler o texto de 2 Reis, lá no capítulo 8, você vai perceber isso de forma muito clara. E foi dessa maneira que os babilônios fizeram quando entraram lá em Jerusalém. Eles pegaram as crianças judias e esmagaram elas contra as pedras. Isso está lá em Isaías, no capítulo 13. Foi dessa maneira que eles assassinaram impetuosamente as crianças de Judá, diante da vista dos seus próprios pais. Agindo dessa forma, o que os babilônios, na verdade, queriam era, na verdade, destruir o futuro da igreja do Antigo Testamento. O salmista sabia disso. E por conta disso, o salmista desejava que aquilo que os babilônios fizeram com o povo de Deus no passado ocorresse igualmente com eles. Isso era uma lei, antigamente, que era chamada lei do talião. Ou seja, quando a punição dos infratores deveria ser exatamente proporcional à gravidade do delito que eles haviam cometido. Então, o salmista está dizendo assim para Deus: Senhor, aquilo que ele fez com o teu povo, que eles experimentem também. Aquilo que eles fizeram contra ti, Senhor, e contra o teu povo que se chama pelo teu nome, que eles experimentem também. E, meus irmãos, o que é que isso tem a ver conosco? Obviamente, esse contexto que eu li aqui, ele é parcialmente diferente do nosso. Nós, por exemplo, nós não estamos sobre o contexto de guerra, nós não estamos em outra nação, nós não temos perseguição assim direta e clara contra o povo de Deus, como na antiga aliança o povo do Senhor estava experimentando no contexto do Salmo 137, tá? Contudo, nós nos identificamos com o salmista no sentido de que também nós nos encontramos privados do culto solene. A pandemia que assola o mundo está nos privando de cultuar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos fisicamente. A assembleia solene, ela está impedida de estar correndo. E, meus irmãos, isso é muito grave. Isso é muito triste. Eu sei que essa pandemia tem causado muitos males sanitários, tem causado muitos males sociais, tem causado muitos males econômicos. Mas eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o maior mal que essa pandemia tem nos causado até esse exato momento é a privação do ajuntamento solene no culto.
Não existe outro mal maior do que esse, até o presente momento, e nem haverá outro posteriormente. E a semelhança do salmista, nós deveríamos, irmãos, estar irritados com essa pandemia. Mas não apenas por causa das enfermidades que nós estamos à mercê, não por causa dos prejuízos que certamente já temos sofrido, mas também por causa, meus irmãos, do culto, porque estamos privados do culto. O fim principal do homem, meus irmãos, é a glória de Deus. E não há um ato que confirme esse propósito de forma tão grandiosa, de forma tão majestosa, de forma tão esplêndida, do que justamente o culto ao Senhor. Por isso eu afirmo, meus irmãos, que aquilo que de pior aconteceu conosco até esse exato momento não são as enfermidades, não são as dificuldades econômicas e sociais, sanitárias, mas justamente sermos privados de adorar juntos ao Senhor em culto nos domingos. E diante disso, a pergunta que fica para você que está escutando essa exposição é: como crente, como é que você tem sentido esses dias, esses domingos, sem ir para a igreja? Isso tem te incomodado? Isso tem feito você se entristecer e, como o próprio salmista disse aqui, chorar? Isso tem feito você sofrer por causa disso e a ansiar ardentemente por retornar o culto ao Senhor? Porque o crente do Antigo Testamento, o salmista que aqui nos escreve, ele estava sofrendo bastante por conta disso. E todo crente piedoso, meus irmãos, sentirá falta do culto ao Senhor. Atente bem para aquilo que o salmista diz. Olhe só a expressão do salmista no versículo 4, do Salmo 137. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como é que, ele está dizendo, como é que eu vou cultuar dos cânticos de Sião em outra terra? Obviamente, meus irmãos, os crentes, eles podiam louvar a Deus em qualquer lugar. Tanto é que a Bíblia diz que eles tinham harpas. O versículo de número 2 diz que eles tinham harpas. Se eles tinham harpas, é porque eles cantavam. Então, eles podiam cantar em qualquer lugar. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não podiam cultuar em qualquer lugar. Porque o culto devia ser no templo. A adoração, o ajuntamento solene deveria ser lá em Jerusalém. E era por isso que eles estavam tristes. Não é porque eles não podiam louvar a Deus em qualquer lugar. Eles podiam. Mas o culto ao Senhor eles não podiam. Por isso eles estavam tão tristes. E essa tristeza era tanta que o salmista ele fez um voto ao Senhor. Veja só o versículo 5. O versículo 5, veja o voto que ele fez, de tamanha tristeza que ele estava por não cultuar a Deus. Ele diz assim, versículo 5: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Ou seja, ele estava dizendo, ó Senhor, se eu porventura esquecer do culto a ti, do ajuntamento solene, que a habilidade motora da minha mão direita, essa mão da ação, ela se perca. Se eu esquecer do lugar do culto, se eu esquecer da importância do culto, que eu fique deficiente da minha mão direita. Ele continua fazendo outro voto, agora no versículo de número 6. Ele diz assim: apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Ou seja, ele estava dizendo assim, que eu nunca mais pronuncie uma única palavra, se eu não me lembrar do lugar do culto. Se eu não tiver no culto a minha maior alegria, que eu não pronuncie nunca mais nenhuma palavra. Porque perder
a habilidade motora com a mão direita e perder a capacidade de falar quando a língua ela é apegada ao palato, isso tornaria impossível tocar a harpa e cantar os hinos de Sião. Então o salmista diz isso porque ele sabia que o fim principal dele era a glória de Deus, e a glória de Deus ela é mais bem expressa no culto. Então ele estava dizendo: Senhor, para que importa a minha vida se eu não vou poder cultuar ao Senhor? Então, que eu me torne deficiente. Que eu me torne deficiente, que a minha mão direita ela não preste mais. Que a minha língua também ela perca a sua habilidade. E assim eu não cante, e assim eu não toque mais nenhum instrumento. Irmãos, já indo para o final do sermão, o meu ponto é o seguinte, irmãos. É que o culto é precioso demais para a gente não ficar triste por aquilo que está acontecendo. O meu ponto, irmãos, é que o culto é algo que nós precisamos ansiar demais e lamentar demais, porque nós não estamos cultuando no ajuntamento solene. Em tempos de confinamento como esse que nós estamos vivendo, nós temos que clamar ao Senhor para que muito em breve Ele nos conceda a graça de retornar àquilo que deve ser a coisa mais estimada em nossa existência: o ajuntamento solene, o culto ao Senhor, o culto ao seu santíssimo nome. E eu creio, meus irmãos, que se nós orarmos sinceramente diante de Deus, para que Ele restaure a nossa sorte, eu creio que nós podemos novamente nos ajuntar. Eu creio que Deus pode nos dar a graça de nos juntar novamente, para que nós possamos, então, adorar o seu santo monte, ao seu santo e belo nome, e podermos assim cultuar ao Senhor. Ele vai atender às nossas orações. E foi justamente isso que aconteceu dentro do saltério. Enquanto no Salmo 137 nós encontramos o salmista triste por não cultuar a Deus, você vai ler o Salmo 138, que é uma resposta ao Salmo 137. É uma consequência do Salmo 137. E você vai ver o povo de Deus cultuando ao Senhor, felizes. Veja só o versículo de número 1 do Salmo 138, do versículo 1 até o versículo 5 do Salmo 138. O salmista diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Ou seja, os babilônios no Salmo 137 estavam zombando, pedindo canções. Mas agora o povo de Deus, livre, cultuando ao Senhor, está adorando a Deus verdadeiramente. E os ímpios estão agora contemplando. Mas não contemplando com sarcasmo, mas contemplando com tristeza no coração. Diz assim o versículo 2: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ou seja, ele começou a louvar a Deus pelas misericórdias do Senhor que foram renovadas. Agora o povo de Deus está adorando ao Senhor no templo, adorando ao Senhor no culto. Versículo 3: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Então, Deus ouviu a oração do povo. Versículo 4: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Meus irmãos, que aquilo que o salmista disse no Salmo 138 seja confirmado em nossas vidas. Que Deus restaure a nossa sorte, de sorte que nós possamos voltar a adorar o Senhor. E que esses governantes que hoje nos colocam medidas para que nós possamos ficar em quarentena, em casa, que eles possam serem convertidos ao Senhor nosso Deus. Diz o versículo 4:
para que eles rendam graças ao Senhor quando ouvirem as palavras da boca do Senhor, para que cantem os caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Senhor. Que esse tempo que nós estamos vivendo, privados da companhia um dos outros, privados, sobretudo, do ajuntamento solene, da adoração comunitária, no culto ao Senhor, que Ele nos dê a graça, irmãos, para que isso seja o prenúncio de um avivamento, para que o culto ao Senhor seja cada vez mais estimado entre nós. Eu gostaria de convidar você para que você pudesse curvar sua cabeça e orasse ao Senhor, nosso Deus, nesse momento, para que Ele possa ouvir o nosso clamor nesse tempo difícil. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nesse tempo de pandemia, Senhor, nós te louvamos por esses recursos tecnológicos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor, inclusive por meio dele, tem permitido, ó Deus, que a tua palavra chegasse nos nossos lares e assim nós pudéssemos ser edificados juntamente com os nossos familiares. Mas, ó Senhor, nós não estamos satisfeitos com isso apenas. Nós queremos, ó Deus, mais. E assim como o salmista no Salmo 27, nós oramos agora, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Ó Deus, restaura a nossa sorte, de forma que nós possamos cultuar ao Senhor. É assim que nós te pedimos. Dá-nos graça para isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe a família de cada um de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado entre nós a cada dia mais.